Ó, dá uma olhada nisso daqui, ó. Tá vendo? Essa cravelha aqui é uma cravelha bem simples mesmo. Ela não é ébano, deve ser um maple bem vagabundinho, pintado. Mas eu escolhi porque daí fica visualmente fácil de entender qual o problema aqui, para entender o que está acontecendo. E isso aqui é aplicável a cravelhas de qualquer outra madeira. Por isso que é interessante ver o que está acontecendo aqui e já entender o princípio e poder aplicar em qualquer outro material. Então, o que aconteceu aqui? Quando a gente aponta a cravelha, a gente está submetendo uma peça que a gente supõe ser cônica, né? Vamos pensar, não é um cilindro, mas vamos pensar num cone perfeito com um diâmetro, né? Um corte aqui mostraria para nós um círculo perfeito, né? O diâmetro perfeito. E eu estou colocando num apontador que é calibrado e que também tem um cone perfeito. Só que a hora que eu aponto, eu vejo que ela tira nas duas extremidades e não tira aqui, ó. Ela tira onde está branco e onde está preto ela não tira. Por quê? Porque essa cravelha aqui, ela não tá um cilindro perfeito. Ela não tem uma secção circular. O que ela tem? Uma secção ovalada. Aqui a gente tem, na verdade, um perfil ovalado. E por que isso acontece? Vamos dar uma olhada aqui na outra tela para vocês entenderem a causa desse problema e depois eu volto para explicar as consequências e uma aplicação desse problema em outra parte do instrumento, que é o braço, tá bem? Então, uma breve explicação sobre como é a natureza da madeira enquanto matéria-prima. Toda madeira, ela imagina um corte da madeira que vai formar uma tábua típica, né? Ela tem uma certa orientação dos feixes das fibras, né? As fibras são todas paralelas e compridas, assim, os feixes das células que tem parede celulósica são orientados de maneira a formar cadeias longas assim, né? E orientadas, todas elas paralelas, são feixes paralelos e esses feixes são orientados num sentido da madeira. E desse lado também ela obedece a mesma orientação. E esse corte transversal aqui, imagina que aqui, né? Então tem um corte, permite que a gente veja a secção dos anéis de crescimento interrompidos, né? Porque exatamente isso aqui era um tronco, né? Imagina que os anéis são anéis mesmo, aqui está um tronco, foram interrompidos, vão formando então esses paralelos, esses segmentos de anel, né? Paralelos, concêntricos, sendo que a gente consegue ver eventualmente em algumas qualidades de madeira um anel escuro e um anel claro, que exatamente permite ver período de inverno, período de verão. O feixe claro é o período de verão, onde tem um crescimento mais rápido, e o escuro é o inverno, onde você tem um crescimento curto. O fato é que todo feixe de madeiras, eu vou pegar aqui um pedaço, simulando aqui, tá, uma tábua, todo feixe de fibras orientado para cá, ele vai sofrer uma ação da umidade do ar, né? Essa hidratação proveniente da água que está no ar, e a madeira funciona como se fosse uma esponja. Quanto mais seca, maior ela vai sofrer com essa hidratação do ar. Por outro lado também, quando tem um período muito seco, ela vai perder água para o meio. E esse comportamento de ganhar ou perder água vai fazer uma movimentação, vai resultar numa movimentação da madeira para um certo sentido. E qual é esse sentido? E é isso que importa para nós. Se o feixe é orientado para lá, tá certo? Ao longo da tábua, né, das tábuas, essa madeira, quando ela perde madeira, ela retrai, ou quando ela absorve madeira, ela incha nesse sentido aqui, transversalmente, com uma sanfona. Então imagina que essa madeira aqui, ela perdeu a água, ela vai ficar mais estreita, exagerando, tá bom? De maneira que ela fique ela perca largura, tá bom? E um pouco também nesse sentido, ela perde grossura também, tá bem? Mas ela não perde comprimento, é tão pouco que ela perde que a gente nem considera para nada. A madeira dificilmente encolhe no comprimento, ela encolhe na largura e ela encolhe na grossura. Ora, o que tem a ver o furo da nossa cravelha ou o cone da nossa cravelha com isso? Imagina que eu tenho um cilindro perfeito aqui, ficou bonito, e eu tenho esse corte a partir de uma cravelha aqui, tá vendo? Esse aqui então é um pedaço de madeira que foi usado para ser torneada a minha cravelha. Eu tenho os anéis de crescimento aqui, ó. Isso é possível ver em alguns materiais. Com o passar do tempo,
ela também pode sofrer uma ação, ela vai sofrer uma ação da secagem da madeira. Ela também vai secar em um certo sentido. Qual é o sentido principal da secagem? Nesse sentido aqui, ó. Então com o tempo essa craveira vai ficar oval, exagerando. Tá vendo? Ela vai ficar nesse sentido aqui, tá bom? Que ela vai encurtar, estreitando nesse sentido. É pouco, mas é o suficiente para alterar a secção, né? Alterar o cone da nossa cravelha. Por outro lado, o nosso furo da caixa de cravelhas, imagina aqui, ó, uma caixa de cravelhas, tá bom? Está a nossa voluta. Eu tenho um furo aqui, exagerando bastante, e o braço ele tem a orientação dos veios nesse sentido aqui. Ela também, sofrendo a ação do tempo e perdendo a água, secando, ela vai também retrair nesse sentido, ela vai estreitar, ela vai encolher nesse sentido. O que vai acontecer com o nosso furo aqui, que estava perfeitamente redondo aqui, com o passar do tempo, ele também vai ficar oval nesse sentido, exagerando um pouco, ele vai ser espremido. Então são duas maneiras diferentes de reagir à consequência da secagem da madeira e o efeito nas medidas da madeira, ok? Bom, vamos entender agora como é que esse problema que acontece na cravelha também se aplica à caixa de cravelhas, ao braço, né? Então esse furo aqui, esses furos, a gente começa o furo com a furadeira, então a gente já começa com ele perfeitamente cilíndrico, depois a gente passa um alargador que é cônico, né, e cujo cone corresponde ao cone do apontador. Em outro momento eu vou falar a respeito do cone, né? Ele tem uma proporção, tem uma conicidade que é bem pensada, mas isso eu vou tratar em outro vídeo. Mas aplicando aqui a questão da secagem da madeira, também o braço, se a madeira não estiver perfeitamente seca, e isso pode acontecer também ao longo dos anos, como eu disse, os veios da madeira do braço estão nesse sentido, ó. O feixe ele tem essa orientação aqui. Então qual seria o sentido da secagem transversal ao feixe, né? Então ele vai espremer assim, ó, ele vai estrangular. Então a tendência dos furinhos, da furação das cravelhas também é ficar ovalada. Então esse problema aqui de cravelha oval e furo oval, ele vai dobrar o problema, né? A cravelha oval é um tanto de problema porque o giro dela não é perfeito, ele vai girar de soquinho, né? Uma hora ele dá abrasão e aderência, outra hora ele escapa. Às vezes a gente fica naquele meio tom que não afina nunca, exatamente porque a cravelha fica indo e voltando, porque ela não tem um giro, um passo perfeito. E esse efeito é agravado também pelo furo oval, que vai aumentar o problema de espaço vazio, né? Quando a gente põe um cone cuja secção é oval, junto de outro cone também oval, ele vai ter um ponto, ele vai tocar muito e um ponto ele vai escapar, tá bom? E aí disso não tem como escapar, ou se troca a cravelha, ou se ainda tiver madeira suficiente, a gente dá uma passadinha no apontador suficiente para corrigir. É coisa de décimos de milímetro mesmo. Não é muita coisa, mas é o suficiente para corrigir, ou muitas vezes para ser obrigado a trocar de cravelha. E aí procurar uma cravelha com um cone um pouco mais largo, né? Com um diâmetro um pouco mais largo, para poder fazer o ajuste tanto no furo do braço como na cravelha. Tá bem? Tá explicado? Então inscreva-se no canal. Atenção aos próximos vídeos. Logo logo eu estou mandando outros vídeos também sobre cravelha. Ativem as notificações e até o próximo vídeo.